Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos com muita alegria para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo, nós estaremos estudando na nossa congregação a lição de número 5, a identidade do Espírito Santo. Nós já temos estudado lições maravilhosas nesta lição, nesse tema que nós temos agora no terceiro trimestre, a razão da nossa fé. Assim cremos e assim vivemos. Se você quiser rever, se você não viu os vídeos e quiser revê-los novamente, nós estudamos a lição de número 1, inspiração divina e autoridade da Bíblia. Também a lição de número 2, o único Deus verdadeiro e a criação. Estudamos também a lição de número 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. E agora estudamos a lição 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos estudar no próximo domingo a identidade do Espírito Santo. Se você quiser rever os vídeos anteriores, veja no nosso canal Moldado, que você tem todos esses vídeos. Também no site está disponível para você, www.moldado.com. Lá você tem os vídeos e também tem o esboço das leituras diárias e também dos subsídios da escola dominical. Que você possa fazer uma visita ao nosso site, também subscreva no nosso canal, dê aí o seu like e vamos juntos crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quero deixar você também um convite para você que mora aqui em Portugal. Especificamente, você que mora aqui em Vila Franca de Xira ou arredores, quero fazer um convite para você. A Assembleia de Deus Ministérios Semeadores de Boas Novas, do MSBN, está localizado na rua Almeida Garrett, número 32. Fica ali quase em frente ao centro de emprego, ao lado da Marisqueira, bem próximo à estação de comboio. 200 metros da estação de comboio, você terá acesso ali à nossa congregação, onde nós ali estudamos todos os domingos, a partir das 10 horas, a nossa lição da escola dominical, das 10 às 11h30. Mas também temos os cultos no meio de semana. Às terças e às quintas-feiras nós estamos reunidos a partir das 20 às 21h30 e aos domingos das 19 às 20h30. Estamos ali reunidos, adorando a Deus, oferecendo o nosso culto ao Senhor e contamos com a sua presença ali, aqui em Portugal. Se você mora em Vila Franca de Xira, se você mora em Alverca, no Carregado, se você mora em Salvaterra de Magos, enfim, em arredores, faça-nos uma visita. Deus há de abençoar graciosamente a sua vida, em nome de Jesus. Vamos para a nossa lição, segunda-feira, Mateus capítulo 28 e o versículo de número 19. O Espírito Santo é Deus. E neste versículo aqui, nós temos aqui uma mensagem clara da Trindade divina. Nós estudamos sobre a Trindade, mas aqui tem uma declaração clara da Trindade divina. Quando Jesus disse assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Trindade divina, não só aqui, mas de Gênesis a Apocalipse, nós temos claramente a Trindade divina sendo anunciada, sendo ensinada em toda a Bíblia Sagrada. E há muitos conceitos errôneos sobre a identidade do Espírito Santo.
E aqui, neste versículo, nós vemos aqui que o Espírito Santo faz parte da Trindade Divina. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai é a primeira, Deus Filho a segunda, e aqui Deus Espírito Santo a terceira. Sabemos, aprendemos que Deus Pai, ou seja, Deus subsiste em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Alguns veem o Espírito Santo como uma força mística. Outros entendem o Espírito Santo como sendo um poder impessoal de Deus, que Deus apenas disponibiliza aos seguidores de Cristo. Outros ainda têm o Espírito Santo como se fosse uma energia, como se fosse uma força, mas o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O que diz a Bíblia a respeito da identidade do Espírito Santo? Colocando de forma simples, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa com mente, ele tem mente, é uma pessoa que sente emoções e é uma pessoa com uma vontade. O fato do Espírito Santo ser Deus é claramente visto em muitas escrituras na Bíblia Sagrada. Em uma passagem da Bíblia Sagrada, nós vamos ver Pedro confrontando Ananias, em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, quando Ananias mente para o Espírito Santo. E então Pedro diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui está uma declaração bem clara de que o Espírito Santo é Deus. Podemos também saber que o Espírito Santo é Deus porque ele possui atributos, ele possui características da divindade. A onipresença do Espírito Santo também é vista. No Salmo 139, versículos de 7 a 8, nós vemos aqui Davi dizendo: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Vemos a característica também da onisciência do Espírito Santo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo de número 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo, senão o Espírito de Deus. Podemos saber que o Espírito Santo é mesmo uma pessoa. Ele possui uma mente, ele possui emoções e ele tem vontade. O Espírito Santo pensa e sabe. 1 Coríntios 2:11. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ou senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se entristece. Efésios 4:30. Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foi dado para vocês. Então, o Espírito Santo que nos foi dado, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Romanos 8:26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós vemos aqui o Espírito Santo
ele intercede por aqueles que buscam a presença de Deus. O Espírito Santo também toma decisões de acordo com a sua vontade. Está em 1 Coríntios 12, 7 a 11. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Como Deus, o Espírito Santo pode verdadeiramente agir como consolador que Jesus prometeu que ele seria. Conforme em João 14, 26, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. No versículo 26, Jesus continua dizendo: mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo é Senhor. 2 Coríntios 3, 6 e 7 é a leitura de terça-feira. Nós vamos ler somente o versículo 17, 2 Coríntios 3, 6 e o versículo 17. Vamos ler só o versículo 17, diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor é um título de honra, é um título de veneração, é uma veneração que alguém faz a quem tem honra, a quem merece honra. Portanto, se o Espírito Santo é uma pessoa divina, assim como a pessoa do Pai, assim como a pessoa do Filho, e a esse nós devemos temer, nós devemos honrar, nós devemos também venerar, também o Espírito Santo é digno desta veneração, porque ele faz parte, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Assim o Espírito Santo, ele é Deus e ele é Senhor. Atos 13, 2, nós vemos aqui o Espírito Santo comandando, né? Quando 5 irmãos, profetas e doutores, se reuniram para orarem a Deus. Dentre esses profetas e doutores estava Saulo e estava Barnabé. Em meio à oração, em meio ao jejum, eles reuniram para orarem em jejum. Então o Espírito Santo ali em meio à oração, ele fala, né? O Espírito Santo vai falar e dizer assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo, a obra que eu vos tenho chamado. Então o Espírito Santo é Senhor. João 16 e 8 é a leitura de quarta-feira. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence da justiça, do juízo e do pecado. Jesus, que havia reunido os discípulos, falava do que aconteceria naqueles dias vindouros. A missão que o Pai lhe confiava estava prestes a terminar. E era necessário que Jesus voltasse para aquele que o havia enviado. No caso aqui, Deus, o Pai. E Jesus destaca que o Espírito Santo seria enviado. Então Jesus enfatiza que o Consolador viria para continuar o plano de redenção do homem. Que esse plano foi planejado por Deus. Jesus veio aqui à Terra para concretizar esse plano, e agora o Espírito Santo, Jesus iria para junto de Deus, e o Espírito Santo ficaria para continuar o plano da redenção, né? Continuar o plano da redenção do homem que foi planejado por Deus. Jesus destaca que o Espírito Santo convenceria e convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo de Deus veio conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Jesus havia falado, e ele foi derramado no dia de Pentecostes. Nós chamamos
quando a igreja foi inaugurada, no capítulo 2, versículos de 1 a 5, nós vemos ali que o Espírito Santo veio sobre quase 120 irmãos que estavam ali aguardando com ansiedade a descida do Espírito Santo sobre suas vidas. E nós vemos ali que o Espírito Santo desceu sobre eles com poder, né? E eles receberam o Espírito Santo. Naquele dia, o apóstolo Pedro então se levanta cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho e quase 3.000 almas são convencidas pelo Espírito Santo que eles deveriam seguir a Cristo, seguir a Jesus. Quem, por mais puro que possa ser, pode convencer o homem do pecado? Quem? O pecado está ligado à natureza desde a queda. O pecado ronda, ataca e destrói todo aquele que é seu servo. O homem, além de não admitir seu pecado, ele faz a vontade da carne. E a concupiscência da carne leva à morte, conforme Tiago capítulo 1, versículos 14 e também o versículo 15. Então, há necessidade de que uma pessoa, e esta pessoa da qual estamos falando aqui, o Espírito Santo, ele vem com o poder sobrenatural, ele intervém a favor daqueles que querem e não conseguem por si só abandonar o pecado. Então o Espírito Santo convence, o Espírito Santo o ajuda a ser livre, a ser liberto do pecado para servir a Deus, para adorar a Deus. O Espírito Santo tem a capacidade de apontar os pecados e libertar o homem para Deus. Qual o advogado ou juiz, por mais sábio que seja, pode convencer o homem da justiça? Quantas vezes nós temos lido nos jornais escritos, também temos visto nos jornais televisivos esses homens que são profissionais na justiça, que são homens públicos, que representam a humanidade, outros que são políticos, que também estão lá para representar o povo no governo, enfim, estão lá e eles estão sempre envolvidos em escândalos. Agora, isso já existia nos tempos de Jesus aqui na terra. Se você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 19, o versículo 47, também no batismo, na pregação de João Batista, quando o povo vinha para ser batizado, você vai ver ali também que vinham os principais do povo, eles praticavam também injustiças, como hoje é praticado injustiças. Eles enganavam as pessoas, eles roubavam as pessoas e naquele tempo ainda queriam matar Jesus e mataram. A injustiça opera em grande escala. Agora então, como convencer o homem da justiça neste mundo iníquo, neste mundo pecaminoso? Será que nós, homens, conseguimos convencer o homem da injustiça? É impossível para nós, homens, mas é possível para Deus através do Espírito Santo. A justiça de Deus está entre nós. Aqueles que o servem através da aceitação de Jesus, e no tempo certo o Senhor vai dar resposta para os justos, ou seja, resposta para os injustos. São respostas que os justos esperam e elas serão dadas para os injustos. As pessoas estão acostumadas a ver o pecado e a injustiça sempre operando a favor do juízo neste mundo iníquo
que jaz no maligno. 1 de João 5,19, lá está escrito que o mundo jaz no maligno. Será que o homem consegue cumprir o juízo de Deus? O homem sozinho não consegue, mas debaixo da autoridade do Espírito Santo é possível. Amados, temos um poderoso aliado, aleluias, temos um poderoso aliado da parte de Deus, o Espírito Santo. Ele nos ajuda, ele nos abençoa, ele nos orienta, ele sempre está conosco. E esse poderoso, quem é? É o Espírito Santo. Ele tem poder e ele está sempre ao nosso lado. Ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis junto a Deus. Agora, que nós possamos cada manhã, cada tarde, cada noite, todos os dias, todos os meses, todos os anos, todos os momentos, todos os minutos da nossa vida, buscar a presença do Espírito Santo, para que possamos ser sempre renovados, para que possamos viver uma vida sempre renovada em Jesus. O pecado e a injustiça do mundo vão ser punidos severamente pelo juízo de Deus naquele grande dia. Qual dia? O dia do Senhor. Tito capítulo 3, versículo 5, é a leitura de quinta-feira. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo regenera o homem. Em uma outra palavra para regeneração é renascimento, relacionada a uma frase bíblica, nascido de novo. Quando Nicodemos, um homem público, veio ter com Jesus, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você quiser ver a Deus, é preciso você nascer de novo. O nosso renascimento, ele é diferente do nosso primeiro nascimento. O nosso primeiro nascimento, quando nós fomos concebidos fisicamente e herdamos a nossa natureza pecaminosa. O novo nascimento, ele é um nascimento espiritual, e foi isso que Nicodemos não entendeu. Ele pensou que teria que entrar no ventre da mãe dele e nascer de novo. Mas Jesus não estava falando isso. Jesus estava falando do nascimento espiritual, o nascimento santo e celestial, que resulta em nós sendo vivificados espiritualmente. A regeneração, ela é uma mudança radical que acontece na nossa vida. O Espírito Santo é quem faz essa mudança de dentro para fora. Assim como o nascimento físico resultou na entrada do homem na terra, na sua entrada na terra, quando o homem ele nasce espiritualmente, ele também entra no reino celestial. Então, Efésios 2:6 diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando nós somos vivificados, nós nascemos espiritualmente e entramos no reino dos céus. Agora, fisicamente entramos na terra e ficamos na terra se nós aceitarmos Cristo como nosso Salvador. O Espírito Santo vai operar em nós de dentro para fora. Nós vamos ser vivificados e então nós nascemos no reino celestial. Entramos no reino celestial. Após a regeneração, começamos a ver, começamos a ouvir, começamos a buscar as coisas divinas, começamos a ver uma vida de fé, uma vida de santidade. O apóstolo Paulo aconselha os crentes que estavam em Colossos, no capítulo 3, no versículo 2, ele disse: pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas eternas e não nas coisas terrenas.
Agora Cristo ele está formado nos nossos corações. Agora nós somos participantes da natureza divina, conforme o apóstolo Pedro escreveu em uma das suas cartas, no capítulo 1 e no versículo 4, ele diz que nós somos participantes da natureza divina porque nós recebemos Cristo na nossa vida, tendo sido feito também novas criaturas, como o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, ele diz: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo e não o homem é a fonte dessa transformação. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 8, o apóstolo Paulo disse: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Se você ler o contexto desse versículo, você vai entender melhor este dom gratuito de Deus, né? Que é o amor de Deus que foi derramado na nossa vida, a sua rica graça, a sua rica misericórdia, a sua compaixão, né? São causa deste renascimento. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a compaixão de Deus, se não fosse a graça, que é um favor imerecível de Deus para nós, nós não teríamos nascido de novo. O grande poder de Deus, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é demonstrado na regeneração e na conversão dos pecadores através da atuação do Espírito Santo na vida de homens, de mulheres que recebem a Cristo como Salvador. Então eles demonstram que são nascidos de novo. As suas obras são outras, os seus hábitos são outros, as suas atitudes são outras, os seus pensamentos são outros. Ele pensa como pensa Deus, ele pensa como pensa Cristo, porque ele nasceu de novo através do Espírito Santo, que é Deus. Há uma necessidade do novo nascimento. Em João 3,5, João 3, versículo 3 e o versículo 5, quando Jesus falava com Nicodemos, o nosso Senhor afirma claramente que a regeneração é necessária para a salvação. É necessário que o homem seja regenerado, passe pelo novo nascimento. O homem não só precisa de perdão para que tenha comunhão com Deus, o homem precisa de uma natureza renovada, de uma natureza transformada, de uma mente mudada pelo poder de Deus. O homem caído é natural, é sensual, é carnal, ele é o oposto do espiritual. Cristo revela que há uma diferença, né? Uma diferença, uma distinção imutável entre o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. Malaquias capítulo 3, o versículo 18 diz que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Ou seja, aqueles que servem a Deus são nascidos de novo. Aqueles que servem a Deus passaram pelo novo nascimento, têm uma vida mudada, uma vida regenerada pelo Espírito Santo. Quem não serve a Deus vive uma vida carnal, vive uma vida conforme a vontade da carne. A carne pode ser religiosa, pode ser refinada, pode ser educada, pode ser embelezada, mas a carne continua sendo carne. Cada parte do homem natural é corrompida pelo pecado. Sim, a sua mente é fechada para as coisas de Deus. Seu coração está em uma condição de inimizade contra Deus. Tiago escreveu na sua Epístola Universal, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e aqueles que se constituem amigos
amigos, que são amigos do mundo, se constituem inimigos de Deus. Seu coração está numa condição de inimizade contra Deus. A sua vontade é livre somente para cumprir os desejos da carne. O homem vive para cumprir os desejos da carne apenas. A sua natureza depravada, ela é alimentada pelo prazer que o homem tem em fazer a vontade da carne. A carne torna-se completamente inútil para as coisas de Deus. Mas então o homem nasce de novo. E quando ele nasce de novo, agora ele começa a viver para Deus. Ele começa a fazer a vontade de Deus. A mudança exigida pela alma do homem capacita o homem a entrar no reino de Deus. É chamada regeneração, nascer de novo, nascido do Espírito. A regeneração é uma obra instantânea do Espírito Santo, pela qual uma disposição santa é dada à alma. As afeições são renovadas pelo amor a Deus e a mente é iluminada. A mente é capacitada para o entendimento do reino espiritual. Assim como a mudança que acontecerá na terra durante o milênio, nós chamamos de regeneração. O novo nascimento é a renovação da alma do homem. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é o agente da regeneração? A regeneração não é produzida pelo batismo, pela vontade do homem ou qualquer outra, mas é uma obra específica de Deus na alma. Assim como o vento é invisível, o homem tem essa renovação de dentro para fora, é invisível. Isso está fora do controle do homem. Esta obra não é produzida ou controlada ou entendida pelo homem. Esta obra é atribuída ao Espírito Santo, é uma ação instantânea e completa de Deus sobre a alma do homem. Mesmo que Deus venha usar meios para salvar o homem, mesmo que Deus use meios para salvar o homem, não são os meios que vão salvar o homem, não é os meios que Deus vai usar que vai salvar o homem, mas o que é então? É a própria regeneração. É a própria regeneração, é o Espírito Santo que vai transformar a vida do homem. A Bíblia apresenta o novo nascimento como um imperativo e não como um mandamento, conforme João capítulo 3 e o versículo de número 3. Agora nós estamos diante de uma importante pergunta sobre o lugar do Evangelho na regeneração. Que lugar tem a pregação do Evangelho? Que lugar tem o Evangelho na regeneração do homem? Qual é a parte exata que o Evangelho tem nessa obra? Alguns exageram a ensinar que muitos são regenerados, sendo que nunca ouviram o Evangelho. E como pode uma pessoa ser regenerada sem ouvir o Evangelho? Devemos entender primeiramente, que mesmo a regeneração sendo uma obra direta de Deus sobre a alma do homem, pela sua natureza, ela é feita em conjunto com o Evangelho. Como a regeneração, por quê? Porque a regeneração produz a fé, e a fé torna-se impossível sem o Evangelho. Conforme Romanos 10 e o versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. Então a fé vem quando o homem ouve o Evangelho, quando o homem ouve a palavra de Deus. Como pode alguém crer num Salvador do que nunca ouviu falar? É o que está registrado em 10 e 14 de Romanos. 10 e 14 de Romanos, que diz assim a palavra de Deus. 10 e 14 de Romanos diz assim, vamos ler aqui na Bíblia Sagrada. Diz assim:
Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, é necessário. Também, Paulo, ele pregava o evangelho. E ele disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é necessário que se pregue o evangelho para que o homem tenha fé, e tendo fé, ele então recebe Jesus e o Espírito Santo opera, trabalha poderosamente na sua vida, e ele é transformado, a sua vida é mudada, ele é renovado em Cristo Jesus. A regeneração nos dá um coração de conhecimento e amor a Deus. Se a regeneração não acontece em conjunto com a palavra de Deus, não há fé, não há amor, não há santidade, não há conhecimento espiritual que pode ser produzido por ela. Então é necessário ouvir o evangelho para que tenha fé. Em 1 Tessalonicenses 1, 4, 5, Paulo dá esse testemunho aos Tessalonicenses. Aqui Paulo vai dizer aos que estão em Tessalônica que ele sabe da eleição, ele sabe da sua eleição. Ele também sabe da eleição dos Tessalonicenses agora como filhos de Deus, pelo fato de o evangelho vir, não só a ele, mas vir também aos crentes que estavam em Tessalônica. Quando o evangelho vem a nós, então nós recebemos fé e somos transformados pelo poder de Deus. Por meio da regeneração, Deus dá força ao evangelho, Deus abre os corações das pessoas. Quando Paulo chegou ali em Filipos, e ele pregou ali, e Lídia ouviu o evangelho, o coração de Lídia abriu-se para ajudar Paulo e Silas, que estavam ali em Filipos, na Macedônia. Muitos daqueles que gastaram as suas vidas na igreja testemunham que quando eles ouviram o evangelho, quando eles ouviram a palavra de Deus, quando eles ouvem o evangelho até hoje, eles se sentem como fosse a primeira vez que eles estão ouvindo o evangelho, porque o evangelho é maravilhoso, ele nos traz sempre notícias novas da parte de Deus. Então vejamos a regeneração como uma obra soberana e direta de Deus sobre a alma do homem. Mas não vamos distorcer as escrituras com o ensinamento que as pessoas podem experimentar fora do evangelho. Sem evangelho não há como o homem alcançar a sua salvação. O fruto da regeneração. Quais são os frutos da regeneração? Será que você está sendo enganado? Então nós vamos ver aqui algumas virtudes que a regeneração produz na alma. A regeneração produz fé. É produzida instantaneamente pelo poder regenerador de Deus na vida do homem através do Espírito Santo. É simultânea. O arrependimento, o amor a Deus, o amor aos crentes, o amor às almas perdidas, também a perseverança são frutos da regeneração. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, é a leitura de sexta-feira, diz que o Espírito Santo falou por meio dos profetas e dos apóstolos, e o Espírito Santo continua falando até hoje, ele está falando aqui agora. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo possui todas as características de uma pessoa e ele é um dos membros da divindade. Já se começa a ler a Bíblia e você vai perceber o Espírito Santo como uma pessoa trabalhando unida a Deus Pai e também ao Deus Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desempenham cada um papel na criação do mundo. Uma das funções principais do Espírito Santo no projeto divino é a redenção,
é a obra de revelar, é a obra de confirmar a mensagem de Deus ao homem. Então, o Espírito Santo, ele fala, ele revela, ele confirma. Se a obra do Espírito, sem a obra do Espírito Santo, não seria possível que o homem se salvasse. Então, o homem só é salvo porque o Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo revela o seu pecado, convence ele do seu pecado e ele recebe Cristo na sua vida. O que o homem pode aprender com Deus na criação material é importante, mas fica limitado. Ou seja, o que nós podemos aprender, a nossa profissão, o que nós aprendemos aqui na Terra, o que nós conhecemos aqui, sendo de utilidade, sendo útil para as pessoas, é muito bom, mas isso é limitado, pois jamais alguém poderia saber a vontade de Deus observando apenas a criação de Deus. Romanos 1, 18 a 20. O Espírito Santo e o Antigo Testamento. Pedro informa-nos que a mensagem dos profetas do Antigo Testamento não teve origem nos próprios homens. Os homens, segundo o apóstolo Pedro disse em 1, 20 e 21, eles foram movidos pelo Espírito Santo para falarem. Os profetas do Antigo Testamento foram movidos, orientados, foram levados pelo Espírito Santo para dizerem exatamente o que Deus queria que eles falassem, o que eles dissessem no exato momento em que Deus desejava que eles falassem. Aleluias! Vários textos no Antigo Testamento declaram que o Espírito Santo participou ativamente na revelação da vontade de Deus naquela época. O próprio Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 23, 2, Davi disse assim: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Após retornarem do exílio babilônico, os levitas recontaram o que havia acontecido, a operação do Espírito de Deus, o que havia, como os profetas falaram através do Espírito Santo ali no exílio em Babilônia. E lhes diz assim, Neemias 9, versículo 20, também o versículo 30, e lhes concedesse o teu bom Espírito para os ensinar, para testemunhar contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluias! O Espírito Santo e o novo nascimento, no Novo Testamento. Na noite anterior à crucificação, Jesus informou aos apóstolos que retornaria ao céu e pediria ao Pai que lhes enviasse o Espírito Santo para servir a eles. Em João 14 e 16 ele disse isso. Agora em João 16, 13, Jesus disse que o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Será que essa promessa foi cumprida? Os escritores do Novo Testamento afirmam muitas vezes que essa promessa foi cumprida. Paulo disse que o mistério em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele afirma ter escrito o que foi revelado e podia ser entendido pelos santos. Paulo disse que os dominadores desse século não entendiam a sabedoria de Deus. Aliás, segundo Paulo, as coisas que Deus preparou para o homem nem mesmo tinham entrado no coração do homem. Ele disse que Deus nola revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Paulo ressaltava que as palavras que ele proferia
eram ensinadas pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2,13. Esses versículos deixam claro que o Espírito Santo havia então revelado a vontade de Deus ao homem. Outras referências nós vamos ver esta revelação completa. O Espírito Santo separou também, ele falou, e aqui o Espírito Santo vai falar. Ele falou quando aqueles 5 irmãos se reuniram para jejuarem, e o Espírito Santo falou: separai a Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. João 16:13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É a leitura diária da escola dominical de sábado. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. Os nomes do Espírito Santo. Na intimidade que as 3 pessoas da Trindade mantêm, constatamos o carinho que Jesus ele dispensava ao Espírito Santo, porque ele chamou o Espírito de Espírito Santo. Jesus o chama também de Consolador e Espírito da Verdade, o Consolador. Jesus chama o Espírito de o Consolador, no grego, Paracletos. Essa palavra grega, traduzida por consolador ou auxiliador, ela era usada na linguagem jurídica para o advogado de defesa, isto é, alguém que ajudava ou apoiava um réu. O Espírito Santo, ele é o consolador, ele é alguém que está conosco, que está ao nosso lado, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos orienta, que nos dá uma direção. Enfim, ele está conosco. Lucas registra que a igreja caminhava no conforto do Espírito Santo, Atos 9:31. No ministério de confortar e encorajar o cristão, o Espírito Santo derrama o amor divino no coração, conforme Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Testemunha que são filhos de Deus, né? O Espírito Santo testemunha que nós somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Unge com alegria e discernimento. 2 Coríntios 1:21. Derrama paz, esperança na mente e no coração. Romanos 15:13. Concede alegria na luta. Quando nós estamos enfrentando lutas, dificuldades, o Espírito Santo alegra o nosso coração. Romanos 14:17. Também nos assiste quando nós estamos na fraqueza, ele está ali conosco para interceder por nós, para orar por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Produz a frutificação espiritual. Você dá frutos espirituais porque o Espírito Santo, ele te ajuda a dar frutos espirituais. Ele capacita para o serviço. É o Espírito Santo que capacita você para o ministério, para o serviço de Deus, para o trabalho de Deus. É o Espírito Santo. Se você acha uma pessoa sem capacidade, ore a Deus, peça: Espírito Santo, eu quero ser capacitado para fazer o serviço de Deus, para cumprir o ministério que o Senhor me chamou. O Espírito Santo te capacitará em nome de Jesus. O Espírito da Verdade. Jesus usa outro nome, o Espírito da Verdade. Há um duplo significado aqui. O Espírito, ele é a essência da verdade e ele também revela aquilo que é verdadeiro. Por isso, João testifica: o Espírito Santo é a verdade. 1 de João 5:6. Ele é o autor divino das Escrituras. 2 de Pedro 1:20 e 21. Ele é a verdade escrita. João 17:17. Ele dá conhecimento da verdade salvadora que é Jesus Cristo. João 8:32 e 36. Lá em João 8:32 diz que a verdade vos libertará.
Não existe a possibilidade humana de conhecer as verdades de Deus se não for pelo Espírito Santo. Uma mentira contra o Espírito Santo foi instantaneamente punida com a morte. Ananias e Safira morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Cuidado, você que vive mentindo para o Espírito Santo, não faça isso, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus é santo ou santíssimo, e essa santidade é natural nas três pessoas da Trindade. 1 de Pedro 1,16. Jesus qualifica o Espírito Santo, qualifica o Espírito, ele chama o Espírito Santo. Agora, por que ele é chamado Espírito Santo? Primeiro, por causa da sua natureza. A natureza do Espírito Santo é santa e perfeita, por isso ele é chamado Espírito Santo. Segundo, por causa do seu ministério. O ministério do Espírito Santo é produzir santidade na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que se entregam a Cristo. O Espírito Santo é quem produz santidade. Não adianta você, não adianta eu querer produzir santidade nas pessoas, nós não conseguimos. Deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz a obra. O Espírito Santo é quem santifica as pessoas. O Espírito Santo é quem salva as pessoas. Jesus mandou apenas nós irmos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ide e ensinai. Vós sereis minhas testemunhas. Nós, como servos de Deus, devemos pregar, devemos ensinar. Agora, nós não fazemos nada na vida das pessoas. Nós não mudamos as vidas das pessoas. Quem muda é o Espírito Santo, quem santifica é o Espírito Santo, quem transforma é o Espírito Santo, quem regenera é o Espírito Santo. Seguramente a explicação consiste em que é sua obra especial produzir santidade e ordem em tudo que ele faz na aplicação da obra salvadora de Cristo. É o Espírito Santo que faz de uma forma especial, é ele quem produz santidade, é ele quem aplica esta obra salvadora que Jesus veio trazer na vida, ou seja, para a vida de todo homem que crê no Evangelho. É o seu ministério também santificar o povo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele santifica o povo de Deus. É ele quem santifica a igreja. Então, amado e querido irmão, que Deus possa continuar a sua vida e que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida. Peça sempre a ajuda do Espírito Santo. Peça sempre, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, me dá uma direção. Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Ele está aqui para nos ajudar. Jesus foi, mas o Espírito Santo está. Ele disse, eu vou, mas o Espírito Santo há de vir para ajudar vocês. Então, amado irmão, não entristeça o Espírito Santo, não despreze o Espírito Santo, mas receba o Espírito Santo na sua vida. Receba o Espírito Santo e em todos os seus planos, em todas as suas atitudes, em todas as suas tomadas de decisões, peça a ajuda do Espírito Santo. Ele vai te abençoar, ele vai te ajudar e você vai fazer conforme a vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe ricamente a sua família. E até a próxima até a próxima leitura diária da Escola Dominical.